Meus amigos, diz o Ricardo Barros, aquele gênio da medicina moderna, que a situação do Brasil é confortável. Eu vou descrever aqui como é confortável a situação do Brasil. O Brasil registrou 3.668 mortes pela Covid-19 na terça-feira, dia 31 de março de 2021. E agora, na quarta-feira, dia 1º de abril, a verdade é que ontem nós tivemos o 5º dia consecutivo de recorde batido. Ficamos com uma média de 2.728 óbitos por dia nos últimos 14 dias. São números recordes. E a comparação que eu vi, feita pelas contas feitas pelo Imperial College e pelo Worldometers, é o seguinte: o Brasil quase superou a soma. Será que o Bolsonaro sabe o que é soma? Soma é quando você junta uma coisa com outra, viu, Bolsonaro? Assim, você pega 1 e mais 1, 2. Deu para entender? Pois é. O Brasil superou a soma dos óbitos de outros 9 países também na terça. Estados Unidos, 815, Itália, 529, Polônia, 461, Rússia, 409, Índia, 355, França, 348, Ucrânia, 286, Hungria, 274 e Alemanha, 234. Esse é o top 10 de mortes no mundo por Covid. Até ontem, o Brasil no altíssimo primeiro lugar. Esses 9 países somaram ontem 3.711 mortes, segundo os dados do Worldometers, enquanto o Brasil sozinho registrou uma marca bem próxima a isso. Aí, o Bolsonaro, hoje, depois da reunião do Comitê da União contra a Covid, disse que continua contra o isolamento social, o uso de máscara, etc. Ou seja, ele continua a favor do vírus. É o capetão sem noção a favor, servindo, batendo continência para o novo coronel vírus. Em pleno colapso da saúde pública, de um desemprego de 14, 15 milhões de brasileiros, criando uma crise social e uma queda na produção violenta, de recessão, da crise mortuária com os cemitérios das grandes cidades acendendo as luzes para fazer enterros à noite. O presidente Bolsonaro continua na muda. Mas o que é pior do que isso? Provocou, no meio disso tudo, uma crise na cúpula militar, só para se esconder desses números, só para não ser perguntado sobre esses números, só para esses números subirem para o topo da tabela. Aliás, por falar em número, eu estou aqui achando estranho que nunca mais apareceram uns bolsonaristas muito caridosos, que estão sempre me dizendo: olha, você está caindo, tudo assim com 1 inscrito, 2 inscritos, 0 inscrito. Agora eu quero, aproveitando aqui, esses caridosos que sumiram, né? Eu quero agradecer aos meus 2.800 novos inscritos nos últimos 28 dias, o que soma 327 mil na soma geral dos inscritos. Devo tudo a vocês. Muito agradecido, estou aqui pedindo que continue firme, confira se a sua inscrição foi mantida, dê um like, compartilhe, porque este aqui é um canal independente, autônomo, não é governo, não é oposição, não é esquerda, não é direita. É um canal do cidadão, canal seu. Eu falo e para você ficar informado. Pois é, o Merval Pereira, que eu entrevistei recentemente, que está tendo uma excelente visualização, escreveu um artigo chamado, um artigo daquela coluna dele, na página 2 do Globo, chamado Um Autogolpe. É isso que o Bolsonaro também tentou no meio dessa jogada de se esconder da pilha de mortos sob a sua responsabilidade, né? O autogolpe foi uma forma que ele encontrou, não apenas de mostrar autoridade, afinal ele tinha pedido ao ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, para que criticasse o ministro Edson Fachin do Supremo, porque higienizou
a ficha suja política e ética de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele quer, Bolsonaro, que seja seu adversário no segundo turno. Mas ele queria um adversário do PT. E aí o Fachin atrapalhou. Eu sou contra o que o Fachin fez, já expliquei aqui por quê, critiquei seriamente o que eles fizeram, o Fachin, o Lewandowski, a Carmen Lúcia, num artigo que tem um título que você vai entender. Um artigo que eu publiquei hoje no Estado, ao qual eu vou me referir no fim dessa nossa conversa aqui, chamado Uma Justiça de Mentira nesta República da Trapaça. Pois bem, o golpe do Jair sem braço ocorreu para mandar demitir o alto comando das Forças Armadas, porque ele queria se livrar do comandante do Exército, o general Pujol. E aí terminou se livrando também do comandante da Marinha e do comandante da Aeronáutica, né? E nomeando já para o lugar aquele que fracassou na intervenção militar na segurança do Rio e que foi um chefe banana da Casa Civil, o general Braga Neto. O relato da Eliane Cantanhede e do Roberto Godoy da reunião dos chefões militares é impressionante, viu? O pau quebrou, o almirante quase chegou às vias de fato e o clima foi bastante tenso, né? E o que aconteceu é que o clima ficou tenso porque os três comandantes iam sair por vontade própria em solidariedade com o general Fernando Azevedo. E aí o Bolsonaro se antecipou, soube disso, se antecipou e mandou o Braga Neto demiti-los. Mas é tão covarde, é tão cretino, que a nota oficial sobre a demissão não cita isso, não cita nem que eles foram demitidos. Ficou meio impessoal, né? Claro, ainda mais na véspera desse aniversário do golpe militar de 1964. Então, depois de que tudo isso aí aconteceu, em que uma crise militar foi acrescentada a tudo que há de ruim que está acontecendo no Brasil, eu quero chamar a atenção para o fato de que não há mais moderados. Todos os que estão ao Bolsonaro são sócios do sangue derramado pelos inocentes entre esses pais da pátria que se dizem respiradores da democracia e são inimigos da democracia e estão contribuindo para a devastação do Brasil pelo novo coronavírus. São tão ou mais canalhas do que o capitão sem noção que os remunera por óbitos. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco foram eleitos presidente da Câmara e do Senado, levando 3 bilhões do nosso dinheirinho para as suas contas, né? No mesmo dia em que, essa terça-feira em que aconteceu tudo isso, esse recorde, tudo, né? Ou seja, ontem, o Major Vitor Hugo, que faz parte daquela patota de oficiais da PM, das PMs dos estados, eleitos deputados pelo apoio do Bolsonaro, viu fracassar uma iniciativa de uma lei para dar mais força ao Bolsonaro, fracassou redondamente no Congresso, enquanto os bolsonaristas tentavam explorar a morte do soldado da Polícia Militar da Bahia, Wesley Góes, na Praia do Forte, em Salvador. Eu falei sobre isso ontem, mas eu queria dizer para vocês, aliás, eu falei anteontem e ontem. Anteontem entrou entrou no meu blog um post que eu fiz, que era chamado Bolsonaro quer dar um golpe com as PMs. E até hoje a chamada desse post, que é colocada a partir das leituras, né, dos views, como dizem aí os mais sofisticados, estava cuidando deste vídeo e depois do vídeo seguinte, que foi o de ontem, agora, hoje, nós estamos tentando conquistar a sua adesão aqui. Olha aqui, o negócio é o seguinte, é preciso prevenir. O Merval está certo. O autogolpe vem aí. Era como fazia a propaganda do Jânio, né, em 61. Jânio vem aí. Pois então, essa crise agora lembra a crise de 77, quando o presidente Ernesto Geisel, que chama o Bolsonaro de mau militar e que diz que os maus militares são sempre cercados e comandados por maus generais, o que é o caso no Brasil. O Geisel demitiu o Silvio Frota, o ministro do Exército, o substituiu por Fernando Betting, que era frotista, para evitar um autogolpe
desse tipo, uma interrupção da abertura democrática que ele costurava com o general Golbery, que era o chefe da Casa Civil, e com o governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins Civil, que tombou por causa do aparecimento de cadáveres no segundo exército à época, no Comando Leste hoje, do Vladimir Herzog, jornalista, e do Manuel Fiel Filho, operário da esquerda católica. Né? Foi aquela história que eu contei para você desse golpe, que eu encontrei com o general Edinardo da Vila Melo, que era o comandante desse Comando Leste, em São Paulo, e ele me disse que o Augusto Heleno, além de burro, é covarde, porque ele levou 12 oficiais, entre os quais o Curió e o Ustra, que era um torturador, aí aplaudido pelo Bolsonaro, pelo Mourão, pelo Walter Braga Neto, etc., para impedir que os comandantes fossem para o Planalto, em vez de irem para o Forte Apache. Foram para o Planalto, o Geisel demitiu, o Frota foi embora para casa e, evidentemente, o general Edinardo ficou uma pistola. Só que a crise militar de 77 tinha a ver com ideologia. Essa crise militar hoje tem a ver apenas com Bolsonaro e sua família. Não há nenhum motivo republicano para ele substituir nenhum comandante militar e criar uma crise desse tamanho, né? Bom, eu falei para vocês do artigo que eu publiquei na página 2 do Estadão hoje, e eu gostaria aqui, de, como eu sempre faço quando eu publico, chamar a sua atenção para além do título, a linha fina. Trapaceiro chefia executivo, Centrão controla Congresso e STF mente em votos. O último capítulo é dedicado exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. No começo eu falo em todos os presidentes da redemocratização, todos trapacearam a população. O Fernando Collor prometeu acabar com os marajás e terminou sofrendo impeachment por corrupção, o famoso caso do Paulo César Gasolina, o Paulo César Faria, né? O Itamar se salvou, depois veio o Fernando Henrique, depois do Itamar, né? Que fez um acordo ali, criando praticamente o Centrão. Renan Calheiros foi ministro da Justiça dele e contribuindo para essa trapaça da qual eu falo. O Lula, todo mundo sabe o que fez, tem aí todo o mensalão e depois o petrolão para mostrar isso. A Dilma continua nesse caminho, o Temer, que entrou no lugar dela, também, e agora o Bolsonaro, que você vai lá no Nando Moura, você vai ver 40 traições dele, 40 trapaças dele em relação ao eleitor. Mas eu descrevo isso tudo, um artigo de história, né, para concluir que Edson Fachin omitiu 5 anos de confirmações da competência da Vara Federal, da 13ª, lá de Curitiba, abrindo a temporada de caça a Moro, Sérgio Moro, ao exercer a memória tardia da militância petista que o guindou ao nada excelso pretório. Gilmar Mendes, que humilhou o colega Nunes Marques por sua origem nordestina e citou os inimigos Modesto Carvalhosa e Rodrigo Janot, que nada tinham que ver com a pauta, mentiu. Foi seguido por Ricardo Lewandowski, que se referiu exaustivamente ao produto de invasão de sigilo telefônico de autoridades, mas a ignorou de fato. E a procuradora Carmen Lúcia, que dispensa sobrenomes, imitou o relator vencido na amnésia, mudando para dar o voto vencedor. Não se sabe se por gratidão ao ex-sindicalista, que a indicara comovido com os vestidos costurados pela mamãe, assim como as próprias roupas por Dona Lidu, ou pelo charme do colega ao lado. Afinal, votou entre uma bem remunerada palestra e outra do Instituto do Direito Público de Propriedade do vizinho Gilmar Mendes, tá certo? Nada combina mais com esta república da trapaça do que uma justiça de mentira que, ao cobrar a parcialidade do paciente, nunca lhe deu sequer um mísero segundo de defesa, né? Que eles cobraram em relação ao Lula pelo próprio Moro. Pois é, hoje eu amanheci o dia ouvindo a récita de mais uma nota de um comandante militar tecendo loas à ditadura do golpe militar de 1964. Agora é o novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, que disse que o golpe militar de 64 serviu para pacificar o país.
matando gente, torturando gente, censurando notícia, extinguindo o habeas corpus, né? Aí ele não chama o golpe de outra coisa que não seja o movimento de 64, segundo ele, parte da trajetória histórica do Brasil. Claro, é claro que é. Só que dessa história também fazem parte a tortura, a morte, uma guerra completamente desigual com os bestalhões dos meninos que eram os grupos armados da esquerda, que tinham que ser combatidos, mas da forma como eles o foram, e outras pessoas que nada tinham a ver, não foi de uma forma democrática. A respeito dessa... Eu sempre critiquei nos meus artigos, nos meus comentários, essas ordens do dia absurdas desses generais nostálgicos da ditadura, que agora no governo Bolsonaro voltaram a acontecer com muita continuidade. Não me venham agora dizer que o general Fernando Souza de Silva era um grande herói, porque ele também fazia, viu, ordens do dia elogiando a ditadura militar. As notas todas que os militares têm produzido omitem censura, tortura e mortes numa ditadura impiedosa. E eu encerro esse meu comentário agora dizendo o seguinte: vá de retro, Satanás, chocão. E, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.